Bora, vai começar. Agora, você ligado aqui na GDS Web Rádio Brasil, ligado com a gente na Mania FM, na Interativa Web Rádio, Rede Brasil de televisão, aquele abraço, hein? Chegando o horário da nossa entrevista, hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa com Leandro Vieira, está aqui para conversar com a gente, para falar de criança, para falar de conselho tutelar, para falar de estrutura, para falar desse assunto, que é um assunto muito bacana para a gente conversar, clarear um monte de coisas que nós vamos fazer aqui. Nosso programa tem um oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente no programa tem Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida. Café Sossego, puro das montanhas do Espírito Santo, uma delícia o Café Sossego. É arábica, legítimo, puro, não tem conservante. Óticas da Corujinha, onde você encontra 5 lojas, compra óculos e paga aí 10, 12 reais por mês, moleza para você pagar. Tá vendo esse telefone aqui? 28 9 9915 1214. Esse é o telefone da GDS Web Rádio. Você manda para cá o seu WhatsApp, mensagem de voz ou mensagem de texto e você concorre toda semana a kit para churrasco frio, concorre a kit do Café Sossego, a óculos de sol das Óticas da Corujinha e no final do mês concorre a R$1.000 em dinheiro. É só você participar com a gente. Ele é professor, mas foi eleito conselheiro tutelar, eleito o mais votado pela segunda vez consecutiva e está aqui para conversar com a gente, para falar desse trabalho que é realizado com as crianças do município de Cachoeiro de Itapemirim, estrutura de trabalho. Esse é o tema, é o assunto na manhã de hoje. Leandro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Parrado. Prazer tudo bem? Estar aqui. Tudo bom, graças a Você Deus. já tem um tempo lá como conselheiro, né? Sim, eu estou no segundo mandato, né? Nosso primeiro mandato foi de 2016 né, a 2020, a 2019, e nós nos reelegemos para o mandato 2020-2024. Então você está lá até 2024. Até 2024. Sempre eu, como jornalista, sempre questionei muito, sempre discutimos, debatemos muito, questão da estrutura do Conselho Tutelar. Aí eu falo de carro, de material humano, eu falo dessa estrutura para atender a criança e a família que chega lá talvez no pior momento da sua vida, né? Que é a criança que é maltratada em casa, é o pai e a mãe que não tem condição de cuidar do filho. Então esse é o pior momento. Aí eu sempre debati essa questão da estrutura do Conselho Tutelar. Sim. E nós discutimos sempre também o seguinte, o Conselho, um só que funcionava na ilha, como é que atende todo o Cachoeiro? Imagino que humanamente é impossível. Sobre isso eu queria começar a conversar com você. Então, Parraro, a nossa estrutura, na verdade, pela lei, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, o Conselho é um órgão autônomo. Né? O Conselho é um órgão administrativo, Sim. organizado administrativamente autônomo. Só que a estrutura do Conselho ela é mantida pelo município. Né? Sim. Então, em 2016, quando nós assumimos, foi criado o segundo conselho, né? O Regional 1. A lei diz que a cada 100 mil habitantes, o município tem que ter um conselho tutelar. Então, nós temos hoje o Regional 1, que funciona lá no bairro Monte Cristo, e temos o Regional 2, que agora atende ali na 25 de março. Isso fica dividido por área? Por exemplo, 25 de março atende uma determinada região, é isso? Sim. O Conselho Regional 2 ele atende os bairros mais aqui para o lado centro. Né? E o Regional 1, ele vai do bairro Zumbi, né, vai pegando aquela área ali, Parque Laranjeira, BNH, né, e os distritos mais localizados. Quando você fala de autonomia do Conselho, é porque não é a prefeitura que contrata o conselheiro ele é eleito, não é isso? Sim. Quem organiza, Parraro, o processo, né, é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Eles organizam o processo eleitoral, a prefeitura, né, faz a eleição e nós somos eleitos, né, depois de todo um processo de documentação, de prova, e nós somos eleitos. Quando eu falo autonomia, é porque nós não somos ligados, né,
hierarquicamente a ninguém. Né? O Conselho Tutelar, ele visa o quê? Ele visa priorizar, né, aquela criança que está em situação de vulnerabilidade. Então, nós requisitamos os serviços de saúde pública, de educação. Quando há necessidade, a gente faz a judicialização dessas consultas, que às vezes a criança está ali no sistema há muito tempo e não consegue, Sim. e é urgente. Então, o nosso trabalho é esse. Né? A gente requisita o serviço para aquele momento de proteção da criança e do adolescente. Vocês são eleitos, né? A comunidade escolhe. Sim. Quem quer, isso significa que o Leandro não é um funcionário da prefeitura. Pode até receber dela, mas ele não é funcionário. Sim. Não é isso? Ele não, o Vitor, você foi eleito, a não ser que você cometa um delito qualquer. Sim. Caso contrário, você não pode ser mandado embora. Não, nós somos eleitos por um mandato, né, de 4 anos. E o município nos nomeia. Né? Nossa remuneração vem do município, mas nós não somos administrativamente subordinados ao município. Eu faço essa pergunta para a gente entrar na questão da autonomia mesmo, Sim. da liberdade de ação do Conselho, sem receber uma interferência política, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Nós trabalhamos, Parraro, pautado na lei. Né? Nosso instrumento de trabalho é o Estatuto da Criança e Adolescente. E a gente se reporta aqui a cumprir, né, o direito da criança ali que está sendo violado naquele momento. Sim. Então, não existe interferência política, nem interferência de qualquer outra força, né, externa no nosso trabalho. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre deixa muito claro para as pessoas. E eu falo o seguinte, Parraro, o Conselho Tutelar, assim, as pessoas, às vezes, elas não compreendem muito o nosso trabalho, né? Porque, às vezes, a gente tem que tomar algumas medidas que são impopulares. Sim, né? sim. Então, às vezes, a gente não está agradando determinada família ou determinado, né, grupo, porque, às vezes, a gente tem que entrar mesmo em situações que são bem complicadas. A escola. A questão da escola. Muitas das vezes, a gente lida com muitos casos de abuso, né, de violência sexual. Sim. Nós recebemos a denúncia que, muitas das vezes, a porta de entrada dessa denúncia, ela vem da escola, ou vem da saúde, ou vem do CREAS, ou vem do CRAS, né? Sim. Ou vem do Disque 100, que é um canal do governo federal de denúncia, as pessoas ligam, É um canal importantíssimo esse. Sim, muito né? importante. Que a pessoa não precisa se identificar. Não precisa. E aí, quando chega no Disque 100, isso chega no Ministério Público, Sim, chega na Polícia Civil, né? Chega a esses órgãos, no Conselho Tutelar, e é um canal muito importante, Sim, né? é uma rede de proteção. As pessoas falam assim, Leandro, mas eu tenho medo. Não precisa ter medo. Né? As denúncias, elas são anônimas, e o nosso trabalho ele é muito pautado dentro da ética. Né? O nosso dever é simplesmente a proteção daquela criança ali, daquele momento de risco, de vulnerabilidade ali. Então, Eu comecei a nossa conversa falando de estrutura de trabalho de vocês. Eu vou entrar já para a gente falar que estrutura é essa. Antes eu quero falar para você da Cofril. A Cofril tem a melhor linguiça para o seu churrasco. É temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com ela você se torna um churrasqueiro de mão cheia, faz um churrasco que arrebenta a boca do balão, é sucesso total. Você vai fazer um sucesso com seus convidados, com sua família, você utilizando a linguiça Cofril, que é a melhor do Brasil. Os produtos Cofril você encontra nos melhores supermercados, mercearias, padarias, açougue de todo o estado do Espírito Santo. Levou Cofril, levou qualidade. Cofril, sabor a toda a prova. Cofril. Quando a gente falava aqui de estrutura, por exemplo, um conselheiro precisa atender uma família no bairro X. No seu caso, aí vai lá no bairro Amarelo. Vocês têm um carro para ir lá, tem essa estrutura. Sim, nós temos o carro. Né? O nosso trabalho ali, Parraro, ele é 24 horas. Ele não para. Né? O conselho funciona ininterruptamente. Nós temos uma dinâmica de trabalho, os conselheiros que atendem interno, né? As pessoas que procuram ajuda lá na sede do conselho. O plantão, né? O nosso plantão, que é feito por 24 horas, o conselheiro está ali atendendo, tanto durante
o horário diurno quanto o horário noturno. E para isso a gente tem uma estrutura, né? Tem o carro, nós temos o motorista, né, que nos apoia. E graças a Deus, hoje, né, nós temos uma estrutura bem bacana nos nossos conselhos. Né? Nós estamos numa sede nova agora, uma sede maior. Né? Então, nós temos... Em condição de receber também a clientela de maneira mais confortável. De maneira mais confortável, de maneira segura. Né? Nós estamos também num período de pandemia, então, né, nós tivemos que readaptar toda a nossa funcionalidade ali para atender as pessoas de forma mais segura, né? E que dê à pessoa, Parraro, aquela segurança, né? Porque muitas das vezes é muito desconfortável você ter que ir até o conselho tutelar. Então, se você não tem uma estrutura ali para te receber, para te acolher, fica mais complicado, né, naquela situação que aquela criança e aquela família está enfrentando naquele momento. Olha, o Hospital Evangélico de Cachoeiro tem uma completa estrutura hospitalar oferecendo os melhores serviços a toda a população. O pronto atendimento do Hospital Evangélico atende você de 7 da manhã às 10 da noite, particulares e conveniados. Uma estrutura completa, o Hospital Evangélico sempre trabalhando pela valorização da vida. 3526-6166 é o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. No próximo bloco, quero falar com você o seguinte: nós vimos o que chocou o país, aquele caso do Jairinho no Rio de Janeiro, camarada agressivo, agredia filhos, filhas das ex-namoradas, chegou ao ponto de matar o filho da última namorada dele. E não é um caso isolado isso não, né, Leandro? Mas nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já nós vamos não falar sobre esse assunto. E quero também ouvir de você, existe um grande questionamento, muitas pessoas questionam muito o Estatuto. Muita gente questiona, fala que o Estatuto está ultrapassado e que o Estatuto tem que ser feito um novo Estatuto, que aquilo não foi pensado, que o Estatuto deu proteção demais, deu proteção de menos, que hoje que a criança hoje pode fazer tudo, que a criança pode agredir o pai, o professor, que o Estatuto protege. Aí eu queria ouvir, claro que você é um educador, você não é do jurídico, mas a sua opinião como alguém que trabalha com isso, porque você trabalha com isso, você precisa cumprir a lei, Sim. Você precisa cumprir esse estatuto. Bem, voltei aqui com uma pergunta aqui que a pessoa fez. Ela disse o seguinte: acho tudo muito bonito na teoria, mas na prática crianças estão nas ruas vendendo drogas, ninguém vê. Mas quando colocamos nossos filhos para fazer alguma atividade, somos acusados de colocar para o trabalho infantil. Você quer falar sobre isso, Leandro? Pode falar? Pode, fica à vontade. Então, a gente ouve muito, Parraro, esses questionamentos, né? Na verdade, é o que eu falo. O conselho só vai aonde a gente sabe de alguma determinada situação. Sim. Né? E a questão do trabalho infantil, né, existe uma legislação que está acima de nós, né? Então, eu falo, existe o programa de menor aprendiz, né, o adolescente que ele trabalha, ele tem toda uma legislação que ampara ele naquela situação ali, ele tem que estar estudando, tudo de forma legal, né? Muitas das vezes, a gente recebe algumas denúncias, né, de crianças que às vezes estão fora da escola, não estão nem matriculadas, né? E aí a gente escuta muito isso. Mas vocês estão vindo aqui, né, esse menino vai virar vagabundo, né? Aquela coisa toda. Só que o que as pessoas precisam entender é o seguinte: há uma violação de direito aí, né? Porque a criança ela tem um direito à educação, a estudar, né? Um pai não pode tirar a criança da escola e colocar aquela criança para trabalhar ali, né? Às vezes em horário integral, de forma insalubre. E quem está dizendo isso não é nem o Conselho Tutelar e nem o conselheiro, é a lei. É a legislação. Né? Estão lá cumprindo. Eu compreendo perfeitamente aqui a preocupação, a fala, porque esse é um questionamento também muito frequente. As pessoas, não, porque a criança... aquela pergunta que eu deixei aqui, eu acho que está dentro disso que ela falou aqui. Como é que é isso? Pegar esse estatuto da criança que é tão questionado,
questionado principalmente por leigos, né? Questionado principalmente por leigos. Como é que é trabalhar? Esse estatuto precisaria de uma reforma, não precisaria ou não, Leandro, na sua visão? O Estatuto, Parraro, ele é de 1990, né? Nós temos aí 30, né? 30 anos já de Estatuto da Criança. Tem algumas questões que eu, particularmente, acho que precisam ser revistas, né? Já precisam ser atualizados, porque o contexto de vida hoje ele é diferente, né? Só que uma das coisas que eu sempre procuro falar, às vezes quando eu vou nas escolas falar com os pais, é que muitas das vezes a gente não tem conhecimento real do estatuto, né? Eu escuto muitas pessoas falando assim, o conselho passa a mão, né? O conselho ele apoia que o menino cometa uma infração e o conselho vai lá defender, e não é por aí, né? A lei ela é bem clara, a partir dos 12 anos, o adolescente ele já responde por ato infracional. Sim. Né? E eu falo sempre o seguinte, ato infracional, Parrado, não é com conselho tutelar. Né? Se um adolescente de 13, 14 anos ele comete qualquer tipo de infração, um assalto, né? Ou até um crime, né? Não é um conselho tutelar que vai atuar com aquela criança, com aquele adolescente ali. Né? Ele já responde pelo ato infracional dele. Né? Então, as pessoas precisam entender um pouco essa diferença. O conselho não é punitivo. Né? Muitas das vezes as pessoas têm essa visão de que nós vamos punir pais. Né? Lógico que tudo há um limite, né, Parrado? Claro. Eu já recebi denúncia de chegar no local e a criança, às vezes, de 8, 7, 8 anos, está espancada, né? Sim. Violentamente, da gente ter que pedir até apoio. Ali tem um crime. Ali foi cometido um crime. Sim, e aí tem que ter força policial, aí tem que ter o judiciário, não é isso? Sim. Então, assim, agora ninguém proíbe pai de educar, ninguém proíbe pai de corrigir. Na verdade, é uma das coisas que a gente sempre fala no conselho com a família, que essa obrigação é da família. Né? A relação do conselho com a escola. Parrado, Porque é onde acontece muitos casos que o conselho precisa atuar. Que é a relação da família com a escola, do filho com a escola, que entra judiciário. Como é que é isso, Leandro? Na verdade, a lei ela diz o seguinte, que a escola ela tem que notificar ao conselho os casos de falta injustificadas. Né? Tá. Acontece, às vezes, muitas situações de negligência por parte da família e a escola esgota os recursos dela. Aí eles encaminham para a gente. Aí como é que o conselho entra como nisso? A gente encaminha, né, para o Ministério Público, ou às vezes a gente tenta um contato com aquele pai, com aquela mãe, né, mas na maioria das vezes a gente faz os encaminhamentos para o Ministério Público e aquele genitor, aquela genitora vai responder judicialmente, né, porque ele está cometendo uma violação do direito daquela criança ali de ter acesso à educação. Bem, o adolescente cometeu uma infração, cometeu até um crime, tem aqui em Cachoeira onde ele é levado? Ele é levado para o DPJ. DPJ, né, depois ele é encaminhado para... tem o IAS, né, pode ser. Que é um... Aí, como é que é a relação do conselho lá? Parraro... Ou quando chegou lá, o conselho já não A gente não atua mais dentro do IASES, né? Às vezes acontece alguma situação que nós somos acionados pela própria direção do estabelecimento. Mas é o que eu disse aqui, ato infracional, né, a partir do momento que foge a responsabilidade. Foge a nossa responsabilidade. A nossa função enquanto conselho é proteção quando há direito violado. Quando o adolescente é o violador, né, existe uma legislação própria, né, que é o que acontece. Né? Ele é conduzido para a delegacia, ele é apresentado ao Ministério Público, né, e o Ministério Público, às vezes, apresenta a denúncia contra aquele adolescente, ele vai responder por aquela infração que ele cometeu ali. Você falou aqui às vezes, de encontrar criança com 7, 8 anos espancada, agredida, abuso sexual, Cachoeiro. Parraro, é triste, né, a gente falar. Eu, particularmente, mexe muito comigo, porque são cada casos assim, que surgem, né, no nosso dia a dia, que às vezes eu penso assim, meu Deus, como que, né, essas coisas podem acontecer tão próximos da gente. Mas é um número assustador, né, tem crescido, principalmente depois
com essa nova realidade das famílias, né, que está todo mundo em casa, a criança perdeu o direito de estar presencialmente ali na escola, né? Eles estão tendo o atendimento remoto, então isso propicia mais para que essa violação aconteça. Mas tem acontecido, né? Acontecem muitos casos de abuso sexual, de estupro de vulnerável, sim. Quando você fala do conceito tutelar e dessa clientela, aí eu estou falando de criança que é abusado sexualmente, que é agredido, criança que não vai na escola, criança que está trabalhando, que o conselho atua. A primeira coisa que vem na cabeça, é a família pobre, isso só acontece com pobre ou não? Isso é família da... Como é que é isso, Leandro? Não, isso acontece em todos os níveis, né, da nossa sociedade. Essa questão da vulnerabilidade social, lógico, né, tem todo um processo que uma coisa vai puxando a outra, entendeu, Parrado? Mas nós recebemos vários tipos de situações de pessoas que, né, de classe média e até de situação financeira boa, né? Como a gente viu, né, o caso dessa criança, né, que foi morta por esse vereador lá no Rio de Janeiro. Isso é muito comum, né, acontecer, e são dados que entram, né, para a nossa estatística, e não é só com pessoas de situação financeira mais baixa, não. Falamos aqui de estrutura, falamos aqui da clientela, né, que procura, mas o pós-atendimento, que aí o acompanhamento psicológico, o acompanhamento de orientação da família, porque o objetivo todo é o quê? É você curar aquela doença que está ali, né? Você precisa curar aquilo. O pai agride o filho, o pai espanca o filho, precisa curar essa doença. O pai, a criança é abusada sexualmente, né, dentro de casa ou com o vizinho, essa doença precisa ser curada, porque essas pessoas essa família está doente. Como é que é feito esse acompanhamento? Como é que é dado? Que remédio é dado para isso? Nós trabalhamos com a questão da rede de proteção. Né? A rede de proteção, são vários órgãos, né, da assistência, do judiciário, que são interligados conosco para fazer esse trabalho pós-atendimento. Então, às vezes, quando há uma situação muito grave, a gente tem que aplicar uma medida de proteção, às vezes a gente tem que retirar aquela criança do convívio daquela família por um período, né? Tem casos, Parrados, extremos, que às vezes a gente tem que fazer o acolhimento institucional, né? É muito importante falar também do trabalho dos abrigos, das instituições de acolhimento que o nosso município tem, que nos dão apoio nesse trabalho, né, nesse processo, e a gente faz os encaminhamentos, né, o acompanhamento psicológico, né, o acompanhamento judiciário. Muitas das vezes o CREAS e o CRAS entram no circuito, né, para o apoio social daquela família. Então, assim, a gente vai fazendo, é o que eu falei lá no início, né, a nossa função é requisitar o serviço de relevância pública ali, né, de atendimento público, para estar atendendo aquela família. Você já começou a falar, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais. Porque você retira uma criança do convívio do pai, mesmo que ele ali esteja sendo agredido ou sendo abusado, você retira, é um trauma, você tira aquela criança do convívio do pai e leva para um abrigo. Sim, uma instituição de acolhimento. Como é que essa criança é recebida lá? Que estrutura tem lá? Então, hoje nós temos 2 instituições, né, de acolhimento aqui no nosso município, que vai de 0 a 12 anos e de 12 até os 18, né? E tem toda uma estrutura também, Parraro, que o município oferece para estar recebendo aquela criança ali, né? Tem a equipe multifuncional, psicólogo, pedagogo, assistente social, né? Aquela criança, ela recebe um tratamento humanizado ali, né? Ela tem todo o conforto, ela vai ter um lugar, né, para ela dormir, para ela se alimentar, tudo isso, né, é mantido. E essa rede continua atendendo lá a família também, ou só a criança? Sim. Sim. Continua. Quando há o acolhimento, Parraro, que a criança está acolhida nessa instituição, a equipe da instituição ela presta toda o apoio à família, né? Porque o objetivo nosso
né, enquanto conselho e até do judiciário, não é que aquela criança seja retirada da família por muito tempo. Né? A gente sempre está estabelecendo vínculo ali, porque já é uma situação traumática. Muito, né? muito. E tem casos que a criança está por um período, né, na instituição de acolhimento, mas ela volta para a família. Sim, sim. Entendeu? Não, por isso que eu perguntei. Então a família tem que estar preparada porque a criança vai voltar. Sim. É o que todo mundo quer. Sim. Meu irmão, pena que acabou nosso tempo aqui. Obrigado por ter vindo ao programa. Gostei cara. muito de ter conversado com você. Uma honra, uma alegria ter recebido você aqui. Obrigado, amigo. Só queria, posso deixar o telefone? Pode. É o telefone nosso de contato, é o 98814-3515 e o 98814-3507. Obrigado, Leandro. Falei com o Leandro Vieira, conselheiro tutelar. Falamos um pouco aqui para você ir conhecendo esse trabalho, que é um trabalho realmente maravilhoso, porque cuidar de criança e de família com problemas. Não é fácil não, gente. É muito complicado. E hoje nós conhecemos um pouco do trabalho desses conselheiros. Turma, nosso programa tem um oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova de Hospital Evangélico de Cachoeira, uma completa estrutura hospitalar, de Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo, Óticas da Corujinha, 5 lojas em Cachoeira.